Oi, galera, bom dia, boa semana para vocês. Segundona, desejo que nossa semana seja cheia de aprendizado, cheia de coisas boas. Vamos começar então a nossa disciplina de História. Coloquem, por favor, na página 34. Mas antes de nós falarmos sobre a página 34, vamos relembrar o que nós vimos na semana anterior. Então, gente, na semana anterior, nós trabalhamos um pouquinho sobre essa ideia de alteração que o Brasil sofre, né, quando acaba aí o bloqueio continental, quando as tropas de Napoleão Bonaparte saem de Portugal, e aí inicia-se então a exigência por parte da população, né, de Portugal, né, de Porto, com a Revolução Liberal do Porto, passam a exigir o retorno da família real que estava aqui no Brasil a Lisboa. E aí, nós vimos na aula passada que isso de fato aconteceu. Dom João, sua esposa, todos voltaram, ficando apenas Dom Pedro I aqui no nosso país. E ele fica na condição de príncipe regente, ou seja, ele que fica então em nome do rei, ou seja, em nome de Portugal, aqui no Brasil. E aí ele fica como a figura então dessa pessoa que iria organizar o Brasil, governar o Brasil, ok? Mas isso sai um pouquinho do script, sai um pouquinho do programado, quando a formação das Cortes de Lisboa. E aí, nós vimos então que agora Portugal estabelece o Reino de Portugal, formado então pelas suas colônias e, claro, o Brasil aí também. E aí nós vamos ver que por conta de o Brasil ser considerado agora não apenas uma simples colônia, mas parte do Reino de Portugal, era necessário então a participação de brasileiros na Assembleia. O Brasil participava com um número de cadeiras muito reduzido, ou seja, quando tinha então alguma ação a ser votada, geralmente o Brasil ficava com uma certa desvantagem. Além de que, muitas das vezes, essas cortes elas eram convocadas e os brasileiros estavam aqui no Brasil. Imagine você sair do Brasil e ir em direção a Portugal em navios, demandava muito tempo. Então, isso também foi um outro dificultador da ação então, dos deputados brasileiros na Corte de Lisboa. Aí, gente, nós vamos ver que, na verdade, há por parte de Dom João a ideia de recolonizar o Brasil. Por isso o título, Recolonização do Brasil, e é isso que nós vamos falar, então, nesse vídeo, tá? O que significa recolonizar o Brasil? Óbvio, fazer com que o Brasil se torne, então, colônia, perdendo muito das vantagens que o Brasil teve com a chegada da família real, principalmente a autonomia política e econômica, claro. Politicamente, nós iríamos estar apenas recebendo então as ordens de Dom João e economicamente os nossos portos haveriam que fechar, tinham que fechar, porque o Pacto Colonial dizia então que só os navios portugueses podiam vir até o Brasil. E aí, quando a família real veio, não. As nações amigas podiam vir, o Brasil ganha uma força econômica muito grande, passa a ser um importante entreposto comercial. E aí, depois de tantas vantagens, o Brasil voltar a ser uma simples colônia ia ser muito ruim. Então, a população brasileira passa a exigir, então, e aí a ideia de independência começa, então, a chegar no boca a boca de muitas pessoas. Bom? E aí, isso vai acontecer no ano de 1822. Mas antes de falar sobre esse dia da independência do Brasil, vamos entender quais eram as articulações feitas em Portugal para que o Brasil fosse de novo rebaixado à condição de colônia, tá bom? Então, na página 34 tem esse texto aqui, que ele é muito interessante, e ele fala algumas das ações, então, para esse objetivo, né, de Dom João. Então, nós vamos ver que as cortes portuguesas aprovam a ideia de que o Brasil iria ser dividido em províncias. Qual foi a argumentação que eles tiveram? Dividir o nosso Brasil todo em províncias iria dificultar a ação de outras nações que pudessem querer invadir o Brasil, certo? Teoricamente estava certo, porque o Brasil era muito grande e precisava haver a ocupação de todo o nosso território para não haver ameaça de invasões. Beleza. Mas, quando foi estabelecido aí, gente, essas províncias, o que acontece? Cada província, ela era autônoma. Não precisava mais recorrer a Dom Pedro. Eles iam apenas receber ordens de Portugal. E isso ia isolar Dom Pedro. Bom, prestem atenção nisso. Outra coisa também é que no Pará, na província de Grão-Pará,
já tinha havido um movimento para que ele se tornasse independente do resto do Brasil. Quando essa notícia chega a Portugal, era a deixa que os deputados queriam. Eles, sem a participação dos deputados brasileiros que não tinham conseguido chegar a tempo em Lisboa, eles aprovaram isso e fez com que o Pará passasse a responder a Portugal, formando então uma província de Portugal. Então observe que cada vez mais Dom Pedro I ele estava isolado, ele não estava governando. A única província que ele tinha domínio de fato era o Rio de Janeiro, porque ele estava ali, morando ali. As outras províncias elas eram autônomas. Dom Pedro, gente, chegou inclusive a se queixar a seu pai disso. Numa das correspondências que eles trocam, ele diz que fica príncipe regente, porém ele só consegue regir a província aí do Rio de Janeiro, porque todas as outras estão já sob o domínio português. E aí, Dom Pedro, claro, com esse enfraquecimento político, ele começa então a articular-se no objetivo então de ter mais força política e retornar as províncias a sua articulação. E aí nós vamos ver então, sim, eu esqueci de mencionar, e as cortes também, olha, isso aqui é importantíssimo, as cortes também começaram a exigir o retorno de Dom Pedro a Portugal. Mas, no ano de 1921, em janeiro de 1921, ele diz que foi o dia do fico, né? Aquela importante data, o dia do fico. Ele diz, não, eu vou ficar no Brasil, o Brasil é o meu lugar. Tanto é que por conta desse dia e dessa fala dele pública, ele ganha, então, grande parte de apoio dos brasileiros, tá? Então, lembre-se que Dom João queria o retorno de Dom Pedro, mas Dom Pedro disse que ficaria, e assim ele fez. E depois desse episódio aí do dia do fico, ele resolve então criar um ministério, tá? Esse ministério tinha como objetivo fazer com que ele tivesse mais autonomia política. Quem é que ele chama para o seu ministério? José Bonifácio, que era um importante articulador político para o seu lado, para também estar fazendo com que ele tivesse força política novamente. Além de que, ao formar esses ministérios, ele convoca o exército e exige que eles jurem fidelidade a Dom Pedro. E assim ele faz. E aí, gente, a partir disso também, no mesmo ano, 1921, só que em junho, a administração brasileira ela começa então a ter um novo episódio da sua história, que é a formação de uma Assembleia Constituinte daqui, que eles iam criar então as leis do Brasil, e nós não precisaríamos mais seguir as leis de Portugal e a corte portuguesa. Então, observe que nós já estávamos caminhando para a autonomia. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, foi um processo para a nossa independência, porque a gente tem a ideia de que a independência, Dom Pedro acordou no dia 7 de setembro de 1822 e simplesmente declarou a independência. E não, foi um processo, tá bom? É importante nós sabermos disso. Depois dessa formação, então, da Assembleia Constituinte, gente, Dom Pedro ele sai em uma viagem, uma famosa viagem a São Paulo, com o objetivo de sentir como é que estava a população, se iria apoiá-lo ou não, para ele poder entender, para ver também como é que estava a economia. E nessa viagem a São Paulo, ele passa a receber cartas tanto de José Bonifácio quanto da sua esposa, Dona Leopoldina, dizendo e dando força a ele para oficializar então a ruptura política entre Brasil e Portugal. E assim ele fez. Foi o grito da independência, né, que nós temos aqui na página 36. E aí, gente, ele oficializa então finalmente a ruptura. No dia 7 de setembro de 1822, ele então proclama a nossa independência. Esse fato, ele é bem interessante, é um episódio bem interessante da nossa história, porque quando a gente é pequeno, a gente escutava, e aí Dom Pedro fez logo o grito, independência ou morte, não é? Esse grito. Na verdade, alguns historiadores duvidam que houve mesmo isso, duvidam inclusive que a cena foi essa, que vocês vão ver, vocês vão analisar ela agora. Nós temos inclusive duas cenas que elas são diferentes. E isso é sinal de que, de fato, não houve nada assim de muito brilhante no dia da nossa independência. E esses quadros e essa narrativa, na verdade, foi construída para que nós pudéssemos, então, ter uma imagem mais louvável desse dia e, claro, de Dom Pedro I, tá? Então, mas, assim,
Se esse dia houve algum grito ou houve algum fato brilhante, não importa. O importante é que agora nós somos um país independente, né? Isso aqui é importante. Então, beleza. Aí, gente, agora vocês irão fazer as atividades. Eu vou colocar esse vídeo e um vídeo de correção de atividades. Então, vocês terão essas atividades para fazerem, tá? A correção das atividades anteriores, fazer essa atividade que eu estou passando desse vídeo e, claro, assisti-lo, né? Então, página 34, página 35, 36 e 37. São as atividades que vocês irão fazer hoje, tá bom? Então, analise direitinho, principalmente essa questão aqui, ó, dos quadros. Reflitam, pensem direitinho antes de responder, tá bom, gente? Tchau, tchau, obrigada.